Bom dia, A paz. obrigado, Senhor, por mais um dia. Hoje é quarta-feira, dia 26. 26 de fevereiro de 2025, né? Mais um dia de céu azul, poucas nuvens por enquanto aí no céu, o sol já esquentando. E a gente aqui continuando nas arrumações do monte, tá quase limpinho lá, né? Falta pouco. Falta pouca coisa. E os dias e as noites e as madrugadas parece que estão se emendando, né? Porque a gente tá cada vez com mais mensagens, orientações, ensinamentos e as leituras, né? Em todos os momentos que o Pai nos chama para orar, por tantos que precisam, e a gente agradece, né? Então, fazer a oração de abertura. Obrigado, Senhor, por nos usar como suas ferramentas para essa obra tão bonita que é cuidar daqueles que o Senhor ama. E obrigado, Jesus, por nos deixar o Espírito Santo para nos direcionar no caminho correto, e que a palavra que seja lida hoje, né, chegue como um bálsamo no coração de cada um, né? Em nome de Jesus, amém. Amém. Então hoje a leitura é 1 Samuel, capítulo 15, que diz assim: Um dia Samuel disse a Saul: O Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça, como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel. E assim eu fiz. Por isso ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas, porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando-o quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindos de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: Saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem, serão destruídos junto com eles, pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas destruíram tudo que valia pouca coisa ou era inútil. O Senhor disse então a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Na manhã seguinte, ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. E alguém disse a Samuel: Saul foi para o Monte Carmelo levantar um monumento para si próprio. E dali seguiu viagem para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou.
Que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o que significa esse balido de ovelhas e o mugido de bois que eu estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Ah, desculpa, né? Não, é para sacrificar. Então Samuel disse a Saul: espere, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. E Saul disse: fale. E Samuel lhe disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não ungiu rei sobre o povo de Israel? Perdão, gente. Esqueci de desligar. Então, o Senhor não ungiu rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas. Lute contra eles até que morra todos. Não era para deixar o rei vivo também. Por que, pois, você não obedeceu ao Senhor? Por que se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova? Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer. Eu trouxe o rei Agag e matei todos os outros. E somente quando meus soldados exigirem que lhes dê permissão para conservar o melhor das ovelhas e bois e o que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. E assim, o pior não é fazer besteira, é não assumir. Isso desgasta, gente. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Aí vem o ditado. Ou seja, eu não mandei você manter esses animais vivos para sacrificar para mim. Eu mandei não deixá-los vivos. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. E a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você, para que não seja rei. É a segunda vez que ele fala isso. Finalmente Saul confessou: pequei. Na verdade, desobedeci às suas instruções e ao mandamento do Senhor, porque eu tive medo do povo e eu fiz o que me pediram. Por favor, perdoe meu pecado agora e vá comigo adorar o Senhor. Porém Samuel respondeu: isso não vai adiantar nada. Você rejeitou o mandamento do Senhor e Ele rejeitou você para que não seja rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou o manto de Samuel e com isso rasgou-o. Então Samuel disse: tá vendo? Também o Senhor hoje rasgou de você o reino de Israel e o deu a um dos seus patrícios, que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque não é homem para mentir. Mas Saul insistiu: eu pequei. Pelo menos honra-me diante dos líderes e diante do meu povo, indo comigo adorar o Senhor, seu Deus. Ele ainda estava preocupado com a imagem dele perante as pessoas. Por fim, Samuel concordou e foi com ele para adorar o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag chegou confiante, pois pensava consigo mesmo: por certo, já passou a amargura da morte. Porém Samuel disse:
Assim como a sua espada deixou muitas mães sem filhos, agora sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor em Gilgal. Depois disso, Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Samuel nunca mais viu Saul. Porém, ele lamentava sempre pela sorte de Saul, e o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Então, capítulo 15, ele finaliza com um legado em que Deus ungiu e tirou a unção. Então, quando a gente diz que um escolhido por Deus, algumas pessoas perguntam, mas aquele que é escolhido pode perder a sua função, vamos dizer assim, né? Não estou achando uma palavra, né, mais adequada. Pode perder a sua bênção? Pode. Por escolhas erradas. Por falta de obediência, por ter medo, mais medo dos homens que podem matar a sua carne do que medo daquele que pode matar a sua carne e o seu espírito eternamente. Medo de ficar com fome por escassez, enquanto poderia se recorrer sempre a Ele, que é dono de tudo. Ficar com sede, vou colocar essa parte aqui, e acrescentar a palavra de Jesus para aquela samaritana do poço: a quem recorre a mim e pede a água da vida, nunca terá sede, nunca mais terá sede. Enquanto a água do poço aqui de Jacó, você vai ter sede daqui a pouco e tem que tomar de novo. Tudo da carne é passageiro, tudo do celestial é eterno. Qual a escolha que nós vamos fazer? Principalmente nós que estamos aqui em obediência às ordens, às leis, os mandamentos dele, mas vivendo nessa ilusão que pode virar cinza e pode não sobrar pedra sobre pedra num piscar de olho de Deus, dizendo: cansei, como ele fez com Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. E tantas vezes foram feitas e destruídos cidades e templos durante toda a escritura que a gente lê na Bíblia. Ele coloca alguém num posto alto e ele tira. Porque a pessoa que é colocada e que tem todos os recursos, em primeiro lugar, tem que fazer como Salomão fez: eu te peço humildemente sabedoria para honrar tudo o que eu estou recebendo e cuidar do seu povo corretamente. E eu acrescentaria, e eu peço que o Espírito Santo, enquanto Jesus não volte, esteja firmemente com todos nós que o Senhor escolheu e não nos deixe desviar do caminho correto e nos deslumbrar com tudo aquilo que nós
podemos receber seu para nós exercermos as tarefas na missão, porque viver na missão é administrar bens que não são nossos, administrar coisas que não são nossas e cuidar de pessoas que não são nossas. Todos nós somos deles, todos os recursos são dele, e ele dá e tira a hora que ele entender que nós desviamos do caminho. E é importante a gente ter a noção que ele é um Deus de detalhes. Ele nos abençoa em detalhes, porém ele também nos cobra em detalhes. Então, nós vemos o cuidado de Deus assim em coisas ímpares, sabe? É maravilhoso perceber. Ocorre que ele também quer obediência nas pequenas coisas. Me honre no pouco que eu vou te honrar no muito. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. E enquanto nós não temos essa entrega e não nascemos de novo, ele perdoa o nosso período de ignorância, né? E até mesmo depois, onde estamos ainda ignorantes, alguns pontos que ele ainda não trouxe à tona para ser tratado, ok. Mas a partir do momento que você já está preparado, já foi forjado, já passou por um teste, né? Não tem mais desculpa. Então lá atrás, Saul não esperou Samuel chegar no tempo certo e foi atropelando as coisas. Ali, Samuel já falou, ó, o Senhor já escolheu outro para estar no teu lugar. Mas ainda assim, o Senhor foi tolerante, manteve ele ali, deu várias vitórias para ele. Falou, tá, vamos lá, vamos dar outra chance para esse rapaz. Vai lá lutar contra os amalequitas. E a ordem foi muito clara. E aí ele vem com desculpinha de novo, né? Qual a grande diferença que a gente nota entre Saul e Davi? Davi não dava desculpa. Ele não estava... ele pecou menos. Não, ele mandou matar o marido da mulher. Entendeu? Mas ele não estava nem aí porque os outros estavam pensando sobre ele. A única coisa que ele tinha pavor de perder era a presença de Deus. Verdadeiro pavor. Era só ele realmente, quando a ficha caía, meu Deus, pequei, que ele, sabe, se prostrava imediatamente e falava, Pai, socorro, me ajuda. Com verdade no coração, né? E não querendo, sabe, só uma bênção ali para continuar fazendo coisa errada. E a gente demonstra o caráter quando a gente recebe o não. Porque ele recebeu o não e aí Samuel virou as costas, ele foi lá e atacou Samuel. Samuel, tá vendo? Tá vendo como Deus tem razão? Né? Então, é uma palavra para a gente realmente pegar e deixar nas mãos de Deus o nosso coração, a nossa mente, para ele sondar tudo que nos faz agir como Saul e não como Davi. Então essa é a mensagem, a reflexão que fica para hoje. E a gente lembra novamente, né? Estamos chegando em tempos difíceis, aonde muitos olham na superfície e falam, não, a gente vai ter um feriadão aí para curtir, aproveitar e fazer um monte de coisa gostosa aos olhos da carne e aos olhos do Espírito.
Deus vai estar olhando tudo. Não basta você chegar depois na quarta-feira de cinzas e falar, nossa, me arrependo disso e daquilo e tal. Desculpa, Senhor, mais um ano eu escorreguei aqui. Mais um ano. Quantos anos mais nós achamos que Ele vai suportar isso? E eu vou colocar aqui um aprendizado pessoal, né, para essa palavra que caiu como uma luva para mim agora. Quando o Senhor dá uma ordem, Ele quer que seja cumprida exatamente como Ele falou, nem mais nem menos. Não adianta você querer caprichar segundo o teu olhar e falar, não, mas eu tenho que fazer mais do que isso. Você está pecando do mesmo jeito. É só fazer o que Ele mandou, porque Ele sabe o que é suficiente, Ele sabe mais do que você, o que você precisa. Querer fazer além é você querer brincar de Deus. Ou agradar alguém que está à sua volta que ainda não está tão próximo de Deus assim, mas que você vai querer agradar para não sofrer retaliação. Tipo, tá corretíssimo a observação, que é o seguinte, quando eu quero fazer um pouco a mais, será que eu quero agradar a Deus? Ou eu só quero trabalhar o meu ego para dizer, tá vendo? Eu faço tudo certinho e você não. Olha, tá vendo? Eu sou super radical nesses assuntos porque, nossa, como eu sou dedicada a Deus. Tem uma coisa que ele pediu para mim falar aqui, eu deixar para finalizar. Dentro de alguns ensinamentos e testes que ele deu para mim, há uma semana ele me pediu para ir em uma igreja. Em obediência, eu fui, e ele me deixou bem claro para mim sentar na primeira fileira do lado esquerdo, em frente ao altar, na primeira cadeira do lado esquerdo, de quem vem da rua para o altar. E eu fui e fiquei. Os louvores e tal, e a hora que iria iniciar a pregação do pastor, veio um dos trabalhadores e me pediu o local, porque a Bíblia dele estava do lado e ele precisava daquele local para circular, porque era um local de passagem, né? E aí eu mostrei para ele a mensagem escrita, ele leu, perguntou o que seria aquilo e tal, e eu falei, nós somos servidores de Jesus e nós recebemos mensagens e ele pediu para mim vir aqui e ficar nesse local. Não sei para quem seria essa mensagem, né? De repente para o pastor me ver aqui, de repente para alguém ou para você que eventualmente eu estou incomodando, porque seria o seu lugar, né? E aí nessa conversa rápida que nós tivemos, ele tentando entender o que era aquele caderno, que é o caderno anual que Deus nos dá para todas as mensagens que Ele nos dá, e aquela ordem. E ele falou, não, mas vai me atrapalhar, né? Eu vou ter que ficar passando na sua frente várias vezes, vai fazer bagunça. E aí nesse momento eu falei, nosso Deus não é um Deus de bagunça. Eu deveria ter parado aí, mas eu falei, olha, se for para ficar incomodando, eu te cedo o lugar e sento aí do lado que você falou, né? E eu senti que ficou de boa, mas ficou tudo quieto, né? E eu também não senti muito mais coisas, ou eventualmente alguma mensagem, algum sentimento interno do Espírito Santo falando comigo. Depois foram as despedidas, despedi, agradeci o pastor e tal, e fui me despedir desse trabalhador. E aí eu falei, olha, eu acredito que a mensagem tenha sido para você, porque você viu o caderno
e viu a mensagem, né? Então reflete em tudo que aconteceu hoje. Não sei se ele refletiu, mas com certeza eu e nós refletimos, porque veio um puxão de orelha para mim, dizendo se eu não tinha competência para obedecer uma ordem que ele deu expressamente para mim ficar sentado até o final naquele local. Pode ser que ele iria fazer algo extraordinário lá, mas como eu desobedeci, ou poderia ser só um teste pequeno, um simples local, numa simples cadeira, num lugar onde ele deu uma ordem e a Lígia, depois da mensagem do puxão de orelha que ele deu, ela me colocou como, na época da Força Nacional, dizendo: tenente, o capitão disse para você ficar ali. Ele deu uma ordem para você sair do lugar depois? Ou ele só deu a ordem para você ficar ali? Como que você agiria naquela época? E aí veio: eu não sairia do lugar enquanto não tivesse a outra ordem para sair. E para Deus, você desobedeceu, mas para um homem que tinha uma patente maior que a sua, você obedeceria. Por quê? Então fica aqui a reflexão. Quais são as próximas ordens que Deus vai dar para nós, em que, por causa de alguma retaliação que a gente pode sofrer de algum homem, distante ou próximo da gente, a gente vai ceder para o povo, para o ser humano, e a gente vai desagradar, desobedecer e deixar triste aquele que manda em tudo. Então é um testemunho que eu deixo de um dos ensinamentos e aprendizados que a gente está passando no decorrer desses 3 anos, e isso está sendo intensificado diariamente. A gente está tendo coisas que a gente não pode ficar relatando aqui, mas que são comprovadas, e eu acredito que isso não é só com a gente, são com muitas pessoas que às vezes não têm a coragem de chegar e colocar isso público. Ou não tem a ordem ainda, Ou também, né? não tem a ordem, porque também tem isso, né? Tem coisas que nós não falamos aqui por ordem dele, porque ainda não é o momento, né? Mas algumas a gente já falou e deixou registrado, porque no momento que algo acontecer, alguém vai olhar e falar: nossa, isso já tinha sido falado por alguém lá atrás e demorou para acontecer e a gente esqueceu. Mas Deus é Deus de detalhes, né? Como a Lígia lembrou e está escrito. Então é isso, né? Fica essa mensagem, reflexão e testemunho aqui para o dia de hoje, né? E agradecemos para quem ficou até o final da mensagem, né? Desejamos aí um dia abençoado por Deus, com a graça de Jesus e a proteção do Espírito Santo para todos. Amém.